mesmo diante de um rei tão mau, Elias sobressaía. Elias é que ditava as regras. E diante de qualquer situação que nós vivemos, irmãos, nós precisamos descobrir quem nós somos e o que nós podemos fazer. Diante de um rei tão mau, Elias disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, diga assim, sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, as nossas palavras é poderosa. Tudo que você fala tem poder para o bem, e tudo que você fala tem poder para o mal. Então, quando você vai abrir a tua boca, você tem que pensar: olha, se eu determinar que vai chover, vai chover. Se eu não determinar que não vai chover, não vai chover. A minha palavra tem poder. Deus vai cumprir segundo o quê? A nossa palavra, segundo a palavra dele que está em nós. A palavra do Senhor está em nós. Você tem um poder extraordinário. Elias disse para Acabe: olha, não vai ter chuva nos anos seguintes, exceto mediante o quê? A minha palavra. Elias não estava preocupado, irmãos, se o que ia acontecer com ele. A única preocupação de Elias era não perder o controle da situação que estava acontecendo. Acabe era um homem muito mau, mas o Deus de Elias era um Deus poderoso, um Deus que poderia reverter qualquer situação, poderia reverter qualquer história naquele momento, mediante a palavra do profeta Elias. Nós temos a palavra de Deus, a palavra de Deus está em nós. O que nós falarmos vai ter que acontecer. Esse é o evangelho que nós precisamos aprender, irmãos. O evangelho de que tudo está bom, está bom, desse jeito. Elias vive nos nossos dias de hoje? Não. Por quê? Porque o Elias hoje é eu, o Elias hoje é você. Deus nos deu a palavra dele, e a palavra de Deus tem que ser lançada em qualquer situação, em qualquer dificuldade que nós estivermos passando. Nós vamos lançar a palavra, e através da palavra nós somos o quê? Vitorioso. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra é comparada com umas coisas muito interessantes. Primeiro, a palavra é comparada com uma espada. Amém? A palavra é comparada com uma espada. O que é mais que a palavra é comparada? Com o martelo, que faz o quê? Esmiuça a penha. O martelo que consegue quebrar uma pedra. O que mais que a palavra é comparada? A palavra é comparada com o quê? Espelho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós ficamos desde domingo à noite, nós tivemos madrugada na segunda-feira lá na praia. Uma casa muito boa, uma casa legal. Só que nos quartos não tinha, pelo menos no meu, não tinha espelho. Não tinha espelho no meu quarto. A casa muito boa, todo mundo ficou bem acomodado, né? A maioria dos quartos tinham seu banheiro, mas no meu quarto não tinha espelho, irmão. E eu olhei que nos outros lugares também não tinha espelho. Se você pensa que eu tive tempo de fazer muita coisa, também não tive. E aí eu deixei de fazer a barba. Quando eu cheguei na igreja hoje à tarde aqui, e eu fui no banheiro, eu olhei e falei assim: será que sou eu mesmo? A minha barba está desse tamanho. Eu não sei se eu ria ou se eu chorava quando eu me vi naquela situação. Aí quando eu entrei no carro, algumas pessoas entrou comigo para ir para o selim. Aí eu estava contando para eles, falei: gente, eu tomei um susto quando eu me olhei no espelho. Aí a bispa Carla falou: apóstolo, eu tinha um prestobarba lá, eu estava quase oferecendo para o senhor. Eu falei: bispa, mas eu tinha prestobarba, eu não tinha tempo de fazer a barba. Sabe por quê, irmãos? Porque os camaradas que iriam ir para a praia, eu tinha que estar junto. Alguém falava assim: não, deixa eles ir. Eu disse: não, tem que estar junto. Primeiro, que eu não quero perder minha bênção. Segundo, eu tenho que ficar de olho em todo mundo, né? Porque eu aprendi que água no umbigo
Sinal de perigo. Os caras, irmãos, já vai lá para baixo daqui. Tem uns que querem quebrar lá como é que fala lá onde quebra as ondas lá, começa a arrebentação, os caras querem, né? Michele, Felipe, né? Eu acho que eles pensam que eles são um tubarão, né, irmãos? E aí tem que ficar de olho em tudo, irmãos. Se acontecer alguma coisa, eu sou o primeiro a correr lá no Salva Vida, por favor, pega aquele indivíduo lá, irmãos, depois acerta a conta com ele. Então tem coisas que a gente não entende, irmãos. Então a palavra de Deus, ela tem algumas comparações na Bíblia, como um espelho. A palavra de Deus também ela vem com um simbolismo do que? De água. E a palavra de Deus também para nós é o que? Ela nos garante o que? A vitória. Jesus venceu Satanás no deserto através do que? Da palavra de Deus. Eu quero colocar uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Todas as coisas nós vamos vencer pela palavra de Deus. Seja o que você estiver vivendo, o que você estiver ouvindo, o que você estiver passando, libera uma palavra sobre aquela situação, libera uma palavra sobre o que você está vivendo, e Deus vai vir com um milagre poderoso, porque tudo na sua vida vai vir através da palavra. A tua cura vem através da palavra, o teu milagre vem através da palavra, a tua restauração vem através da palavra. Tudo na sua vida depende de você liberar uma palavra. Elias sabe disso, por isso ele liberou a palavra: não vai chover. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês: quando alguém estiver pregando, atenta bem para o que está sendo falado, porque uma liberação que for feita, a sua palavra é forte, mas uma liberação que for feita daqui para baixo é um poder sobrenatural. Tem um poder sobrenatural. E depois disso vem a palavra do Senhor Elias, versículo 3: sai daqui e vai para o leste, e esconde perto do riacho de Querete, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que o alimente lá. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Esse é o cuidado de que Deus tem com aqueles que têm o cuidado com a obra de Deus. Deus dá o primeiro direcionamento, vai para o lugar certo, espera lá virá a maior provisão de Deus na sua vida. Deus está no controle daqueles que estão no controle das coisas de Deus, daqueles que controlam a obra de Deus. Deus está no controle da tua vida. A melhor coisa que tem para o ser humano na terra é se envolver com as coisas de Deus, porque quando você se envolve com as coisas de Deus, Deus começa a se envolver com as suas coisas, e aí, irmãos, sabe o que vai acontecendo? Vai o céu chegando na terra, e a terra vai chegando no céu, e daqui a pouco você não sabe mais o que é céu, e você não sabe mais o que é terra, porque o céu e a terra se uniram em teu favor, e aí os milagres poderosos de Deus começam a acontecer na sua vida. Deixa eu falar, tem hora que a gente não entende mais o que é céu e terra, porque se uniram no nosso favor. Você vai viver as suas dificuldades, as suas lutas, até o dia que você querer. E ele fez conforme o que o Senhor tinha dito. Obedeça a Deus em tudo, irmão. Ele fez o que o Senhor tinha dito, e foi para o riacho de Querete, ao leste do Jordão, e ficou por lá. Quando a gente obedece a Deus nas mínimas coisas, não tem como dar errado, tudo vai dar certo. Ele fez conforme o Senhor lhe falou. E tudo que o Senhor fala não vai deixar de se cumprir. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do... Sabe, irmãos, são processos na nossa vida. A gente tem que viver os processos. Primeiro o riacho, depois o riacho seca, primeiro os corvos, depois os corvos não aparecem mais. São processos.
Mas a gente nunca pode voltar para trás, a gente nunca pode desanimar, a gente nunca pode deixar que Deus, impedir que Deus trabalhe a nossa vida. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Diga assim: antes do milagre chegar, vem a palavra. Por isso que nós temos que depender da palavra. Tem um culto? Tem. Eu estou lá para ouvir a palavra. Vá imediatamente para a cidade de Selepta, de Sidom, e fique por lá. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, que às vezes a gente não entende. Deus, ele vai testando muito a nossa paciência. Deus é expert em testar a nossa paciência. Vai para o riacho. Agora vai para Selepta. Agora o corvo vai trazer pão para você. Agora o corvo vai trazer carne para você. Aí o riacho secou. Aí o corvo não apareceu mais. Deus é expert em testar a nossa paciência. Em vez de nós vamos acreditar em tudo que Ele fala, mas nisso eu acredito, nisso eu não acredito, irmãos. Quem crê verá a glória de Deus. O Senhor falou, então eu acredito. O Senhor falou, então eu creio. O Senhor falou, então eu vou fazer. Não importa o que o Senhor está falando. Vem no altar, então eu vou obedecer. O Senhor falou, e se o Senhor falou, Ele vai dar a resposta, Ele vai fazer o que Ele falou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não entende que a Bíblia diz que Deus vela pela sua... Deus vela pelo quê? Pela sua palavra. Mas foi o apóstolo que falou. Mas ele falou em nome do Senhor. Então Deus vai fazer. Porque Deus vela pela sua palavra. O Senhor falou, então Ele vai cumprir. Tenha paciência, irmão. Tenha, sabe o que? Sabedoria. Tenha crença. Acredite em tudo que o Senhor falar. Não há, mas isso aqui, apóstolo. Eu só acho que pode estar nisso. Acredita, irmão. Acredita, irmãos. Acredito que se crês verá a glória de Deus. O segredo é crer, irmão. Apóstolo, mas o senhor acha que isso aqui? Crê, irmão. Não fica perguntando se acha, se não acha. Acredita, irmão, do fundo do seu coração. Se o Senhor mandar você lançar a rede, lança. Se o Senhor mandar você puxar a rede, puxa. Se o Senhor falar para você, irmão, entrar no barco, mesmo que venha a tempestade, entra no barco. Ele vai garantir, meu irmão, a sua ida e a sua volta. O Senhor é contigo. O Senhor não vai abandonar você. Deus é na tua vida. Você precisa experimentar mais Deus de perto. Porque você vai ver as coisas sobrenaturais que o Senhor vai fazer. Domingo passado foi liberada a palavra aqui da filha do faraó. Eu precisava na segunda-feira do agir de Deus na vida de uma moça, uma mulher. Mas quando o Senhor liberou a palavra aqui no domingo, eu falei, meu Deus, eu pensava assim, na segunda-feira eu preciso de uma resposta favorável dessa moça. Ela tem que ser favorável ao que nós estamos precisando. Mas quando veio a palavra aqui da filha do faraó, na segunda-feira, irmãos, não teve como dar errado. Não teve. Na segunda-feira deu tudo certo. Porque quando eu comecei a pregar sobre a filha do faraó, que achou Moisés, cuidou de Moisés, mandou a própria mãe cuidar de Moisés, pagou para ela cuidar de Moisés, não tinha como dar errado. Na segunda-feira eu tinha certeza que aquela moça ia dar uma posição favorável para nós, e na segunda-feira foi favorável aquilo que nós precisávamos. Você precisa viver a palavra, você precisa colocar a palavra dentro da sua vida, você precisa, meu irmão, depender da palavra, não só de como viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que nós vivemos é poderosa, irmão. O dia que você falar vai acontecer, vai acontecer. Você tem que dar uma palavra favorável, ainda que tudo está dizendo ao contrário, ainda que tudo está vindo contra você. Libere uma palavra, porque quando você liberar a palavra, Deus vai assinar embaixo. Ele vai dizer: essa palavra que você liberou não é tua, é minha. Deixa eu falar aqui. Pode colocar no texto lá para mim. Elias
sendo testado. Às vezes é um teste. Vai imediatamente para a cidade de Serepta. Ah, Senhor, o Senhor mandou agora para o ribeiro de Quiriate. Agora o Senhor está me mandando para Serepta, Sidom. Irmãos, presta atenção. Aqui não é um processo de Elias vai para um lugar, vai para o outro. É uma junção. É uma questão de obediência. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, Sidom. Fique por lá. Não é só isso, tem que ficar. Ordenei uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. Primeiro, naquele lugar não tinha comida. Segundo, viúva não tinha nem para ela. Diga assim, ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo o quê? Se nós obedecermos, os milagres virão ao nosso encontro e nós vamos encontrar os milagres. Sabe por que Satanás ele muitas vezes tenta fazer com que você não obedeça? Sabe por quê? Para distanciar o milagre de você, para você não encontrar o milagre. Eu quero profetizar que Deus vai te colocar num lugar onde está o milagre, e Deus vai colocar o milagre no lugar onde está você. O milagre vai vir até você. Eu quero dizer uma coisa: só obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor tem prazer em obedecer a sua palavra. Em 1 Samuel capítulo 13, estava lá o rei Saul. O profeta Samuel deu duas ordens para o rei Saul, e o rei Saul não obedeceu nenhuma delas. No capítulo 13 de 1 Samuel, a ordem para Saul era o seguinte: e Saul reinou um ano, e no ano segundo, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estava com Saul 2.000 em Miquimás, nas montanhas de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para a sua casa. Deixa eu falar um pouquinho sobre Saul. Vou falar aqui que ele vai pegar o texto ali, está aí. A primeira ordem que Samuel deu para Saul, Saul era o rei, era o primeiro rei de Israel, cara top. Mas sobre ele estava o profeta Samuel. Por quê? Saul tinha um reino, Saul tinha coroa, mas o profeta tinha a palavra. E tudo no reino de Saul dependia da palavra do profeta Samuel. Você precisa entender que tudo para você reinar, tudo você precisa da palavra do profeta. Porque quando o profeta libera a palavra, você vai reinar. Você precisa entender isso aí. Mas vamos lá. A primeira ordem de Samuel é o seguinte: Saul, vai, me espera lá em tal lugar, reúna os príncipes, os líderes de Israel, e me espera lá até que eu chegue para eu oferecer um sacrifício. Eu acho que é no capítulo 13. Bom, o Saul foi embora fazer o que ele tinha que fazer, reunir. Qual era o papel de Saul como rei? Reunir os líderes, reunir o povo. Samuel era profeta, só ele poderia oferecer o sacrifício. Só que Samuel demorou. E isso acontece conosco quando demora um pouquinho, quando Deus demora um pouquinho. Samuel é profeta, ele é o representante de Deus na terra, ele tem a palavra, ele tem a liberação, ele abençoa, através dele, Deus podia dar muitas vitórias para Saul, e através de Samuel, Deus podia não dar muitas vitórias para Saul. Escuta, a gente tem que entender o que é princípio de liderança. Esperou Saul 7 dias. 7 dias esperou Saul. Até o tempo em que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispensava dele. O que aconteceu? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, fique atento. Quando Saul esperava, Samuel não veio no primeiro dia, não veio no segundo dia, não veio no terceiro, não veio no quarto dia.
O Saul viu que o povo começou a dispersar. Por quê? O povo não tinha paciência de esperar. Irmão, se Deus determinou algo na sua vida, por favor, espera. Não faça besteira. Não saia antes do tempo. Não se precipite. Deus sabe o tempo certo vai fazer algo na nossa vida. Escuta. Então, quando Saul viu que o povo começou a sair, Saul se desesperou. Então disse Saul: traz-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Só que Saul não podia oferecer o holocausto. Quem oferecia o holocausto era o profeta. Saul era rei, mas o profeta era o sacerdote. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, escuta, irmão, você entender como Deus trabalha. Às vezes você não entende como Deus trabalha, e às vezes você faz coisas que não é para você fazer. Escuta. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Teste. Olha para o seu irmão e fala assim: teste. Quando Saul fez a besteira, o Samuel chegou. Mas por que não chegou antes? Ia evitar de Saul fazer besteira. Não, irmão, você não entendeu. Deus quer que você... deixa eu falar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu participei de uma escola de natação e eu aprendi a boiar. Hoje eu não sei boiar mais. Eu estava vendo o Bispo Paulo. Eu estava longe, assim, o Bispo Paulo estava boiando na água e vinha uma onda, o Bispo Paulo passava por cima da onda, assim, boiando. Parecia uma criança boiando na água, assim, a onda passava e eu assim. Irmãos, Deus quer que você boie nas dificuldades. Deus quer que você olhe na tempestade. Deixa eu falar uma coisa, irmão. E era uma onda, umas ondas que vinham bem alta. E o pessoal assim. Falei, se eu fizer isso aí, eu me afogo na hora. Eu não consigo fazer mais. Imagina, irmão, 110 minutos. Mas dá para fazer isso, eu não sei fazer. Deus vai esperar até o último minuto para ver se você vai fazer besteira. É tudo um teste. É tudo. Deus quer ver se você vai saber esperar por Ele. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou meus pés da lamaçal, firmou meus pés sobre a rocha. Meu irmão, é um teste, tudo é um teste. Você precisa entender. Samuel acabou de fazer besteira. O Saul acabou de fazer besteira. O Samuel chegou. Irmãos, a Bíblia é para ser praticada, é para ser colocada em prática. Escuta aí para você entender. Então disse Saul: traz-me aqui o holocausto, oferta pacífica. Ofereceu o holocausto, versículo 10. Vamos lá. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, como se não tivesse acontecido nada. Saul saiu ao encontro de Samuel. Então disse Samuel: o que fizeste? Samuel já foi na pancada. O que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. Não interessa. Irmãos, Deus não tem misericórdia de quem desobedece. Deus tem misericórdia de quem obedece. Deus não tem misericórdia de quem desobedece. Eu canso de falar para você: não fique olhando para o que cai para a direita e para o que cai para a esquerda. Olha para o Senhor, olha para aqueles que estão de pé. O coração do ser humano é muito mau. Ele olha sempre o caído, ele olha sempre o que
dispersando porque não aguentou esperar. Escuta, irmãos. Então disse Samuel: o que fizeste? Saul disse: por quando o povo se espalhando de mim. Então tu não vinha nos dias atrasados. Deus é Deus, Ele deu um prazo para você. Fulano, vai ser quinta-feira. E na quinta-feira não acontecer, espera até a sexta. Se não acontecer na sexta, espera até o sábado. Se não acontecer até o sábado, espera até o domingo. Aí se passar uma semana, continua esperando. Se passar 2 semanas, continua esperando. Se passar um mês, continua esperando. Se passar um ano, continua esperando. Porque se você esperar, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer. Não, mas lá em Gênesis capítulo 9, a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé, que Noé estava na arca, não precisa pôr. Significa que Deus lembrou, porque Deus lembrou, não é que Deus tinha esquecido, mas Ele falou: epa, deixa eu ver o Noé lá. Então disse Samuel, vamos lá, vamos ver o texto. Saul diz: tu vinhas nos dias atrasados, os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, Gilgal, e ainda faço do Senhor, não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Vamos ver a palavra do Samuel, do profeta. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenaste o Senhor que sejas capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Alguém tem uma folha de papel aí? Só uma desobedecidinha de Saul fez com que o Senhor rasgasse o reino dele no meio. O Senhor, presta atenção, irmãos, o Senhor não aceitou as desculpas de Saul. Por quê? Porque Saul era o rei e ele tinha uma ordem. Saul tinha uma ordem. Pode passar? Pode. Qual era a ordem? Espera Samuel chegar. Deus é um ser sobrenatural, é um ser cheio de amor, cheio de graça, te dá o que você não merece, te dá o sol de manhã, o dia, a noite, o ar que você respira, te dá água, te dá o pão. Se você tem vontade de ter um carro lá que custa 50 mil reais, e você tem um desejo no seu coração, você pode pedir para Deus. Se você obedecer, Ele vai te dar. Mas se você desobedecer, Ele faz assim. Samuel falou para Saul: hoje o Senhor poderia ter confirmado o teu reino sobre Israel, mas porque você desobedeceu, Senhor, Ele já enfrentaria 10 mil homens de Judá. E Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul era um homem guerreiro, irmãos. Era o rei, mas era um rei guerreiro. E naquela época era o seguinte: ou você guerreava e vencia, ou você guerreava e morria. Então disse os queneus: retire-se e saia do meio dos amalequitas, para que eu não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Presta atenção. Saul reconheceu a bondade daquele povo e mandou sair do meio dos amalequitas. Até aí Saul está direitinho. Porque quem foi bondoso ontem vai viver milagre hoje. Por isso que você planta hoje, você vai colher amanhã. Até aí está legalzinho, está tudo certinho. Só que o Saul entra no acampamento e ele faz o que Deus mandou, mas ele poupa o quê? Os bois, ele poupa
o gado, ele poupa as ovelhas, ele poupa o rei Agag, porque o primeiro que tinha que morrer era o rei Agag. Escuta, Saul pega tudo, leva para o acampamento de Israel, principalmente o rei Agag como prisioneiro, e fica lá de boa. Olha lá. Saul atacou, versículo 8, põe o versículo 8 para mim. Capturou o vivo Agag, rei dos Amalequitas, exterminou o seu povo. Mas Saul e os exércitos pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos, os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Escuta aqui, irmãos. Então o Senhor, diga assim, então o Senhor falou a Samuel: arrependo de me ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou. Diga assim, arrependo de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Saul, vamos nos encontrar a tal lugar. Não era assim, irmãos, não tinha celular, mas tinha viajantes, mensageiros. Quando Samuel, o profeta, queria falar com o rei, ele mandava mensageiros avisar para se encontrar em tal lugar. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas ele lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, aonde ergueu um monumento em sua própria honra. Escuta aí, irmão. Olha quando o cara vai ficando doido, o apóstolo falou alguma coisa, o cara desobedeceu. Ele vai desobedecer a segunda, vai desobedecer a terceira. O cara está fazendo um monte de barbaridade. Ele subiu ao Carmelo, ergueu um monumento em sua própria honra e depois vai no Gilgal. Escuta, irmão. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor abençoe, segui as instruções do Senhor. Saul falou para Samuel: ô profeta, o Senhor abençoe, segui as instruções certinho. Samuel, porém, perguntou: então, Saul, e esse balido de ovelha que ouço os meus próprios ouvidos? E o mugido dos bois? Que mugido dos bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Qual que era a ordem? Acabe com tudo. Mas eles pouparam o quê? As ovelhas e os bois. E Samuel então disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor não te ungiu como rei sobre Israel? Ele enviou uma missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreiem contra eles até que tenham sido eliminados. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprovava? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois, despojos melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Deixa eu falar uma coisa: sacrifício e submissão. Deixa eu falar para você o que é submissão. Se você pegasse todo o tesouro da terra
e trouxesse e desse aqui na igreja o tesouro da terra, se você fosse o cara mais rico do mundo, e você trouxesse a melhor oferta, estou trazendo aqui 10 milhões de reais, colocasse no altar, e você desse uma desobedecida, ou se você for insubmisso em alguma área da sua vida, Deus pega a sua oferta e faz assim, empurra do lado. Quando a Bíblia fala que a submissão é mais importante, escuta, a submissão é mais importante, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Está dizendo, você tem que ser um cara submisso. Sabe quando é um cara submisso? É quando o seu líder fala coisa, fala algo, você abaixa a cabeça e aceita o que ele falou, mesmo não indaga, irmão, não fica falando se você tem razão ou não, obedeça e pronto. É melhor do que gordura de carneiro. Escuta lá, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Porque pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor, a instrução que você me deu, tive medo dos soldados e lhe atendi. Uma hora ele tem medo do povo ir embora, outra hora ele tem medo dos soldados. Deixa eu falar uma coisa, Deus te deu um espírito de coragem e não um espírito de medo. Se você não precisa ter medo de ninguém, você tem que ter coragem de obedecer 100% ao Senhor. Vou terminar. Saul viu que o negócio pesou sobre ele. Sabe o que ele disse? Agora eu lhe imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou para sair, Saul, escuta aí, irmãos, escuta. Diga assim: se eu fizer uma besteira, vai começar a vir um monte de besteira. Escuta, eu estava falando de Elias em 3 áreas, em Saul e Samuel. Porque o Elias está lidando com uma pessoa parecida com Saul lá. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele. Diga assim: e o manto se rasgou. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém melhor que você, aquele que a glória de Israel não mente, não se arrepende, pois não é o homem para que se arrepende. Saul repetiu: pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Saul era desobediente, mas Samuel não. Samuel, porém, disse: assim como a sua esposa deixou as mulheres sem filhos, também sua mãe. Por quê? Aí presta atenção. Aí vamos pegar a história do Agag. Samuel vai falar: por que Deus mandou destruir todo o povo de Agag? Está escrito aí, porque Agag, pela sua espada, destruía os filhos, destruía as famílias, e do jeito que ele fazia, Deus fez com que Saul fizesse a mesma coisa. Por isso que Deus não queria nada de Agag. Diga assim: Deus não quer nada de errado. Samuel, porém, diz: assim como sua esposa deixou as mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem seu filho. Entre as mulheres, Samuel despedaçou Agag
perante o Senhor em julgado. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Irmãos, para a gente encerrar aqui, eu estava falando do poder da palavra. A partir daí, Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus faz o quê? O Espírito de Deus faz o quê? Saiu de Saul e entrou um espírito o quê? Maligno. Começou a atormentar Saul. Deixa eu explicar para vocês. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte, embora se entristeceu por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Olha para mim aqui, que Deus nunca se arrependa de fazer coisas boas na sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Quando Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e o espírito maligno da parte de Deus entrou em Saul, já preparando tudo para o quê? Para o próximo rei. Saul começa a ser atormentado. E aí, ele queria alguém que tocasse bem para ele poder se sentir aliviado. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus para estar te atormentando. Que o nosso soberano mande esses servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás o quê? Melhor. Irmãos, e aí Saul falou: pode então procurar alguém que toca bem. Aí alguém disse: olha, tem um homem, um jovem, filho de Jessé, ele sabe tocar bem. Lembra que o Senhor já tinha preparado um rei para ocupar o lugar de Saul? Tudo foi acontecendo dentro do propósito de Deus. Deixa eu explicar para vocês. O que Deus estabeleceu na minha vida, na sua vida, Deus está no controle. Tudo vai acontecer no propósito de Deus. Nada vai sair fora do propósito de Deus na tua vida. Você está aqui ouvindo essa palavra porque Deus tem um propósito poderoso na sua vida. Não faça Deus perder, meu irmão, o ânimo de cumprir aquilo que Ele tem prometido na sua vida. Falamos de dois reis. Os dois reis muito mal. Mas vem um rei aí bom. O rei de Deus, chamado rei Davi, que vai ocupar o lugar de Saul. Para cada perca, escuta o que eu vou falar, isso é uma profecia. Estou profetizando a sua vida. Para cada perca, Deus tem uma recompensa. Você entendeu? Para cada perca, Deus tem uma recompensa poderosa. Você precisa entender isso. Ah, mas fulano, ciclano, não era. Você não pode ser Saul, você tem que ser Davi. Ou você tem que ser Samuel. O Davi é aquele que tem a promessa, e o Samuel é aquele que tem a palavra. E o Saul é aquele que não obedece. Você entender, irmãos? É muito fácil. Tem coisas que eu tiro de letra. Apóstolo, o senhor fica triste, fica. O senhor fica triste, fica. Tem hora que o senhor chora, eu também choro. Mas eu costumo tirar tudo de letra. Por quê? Porque eu tenho a palavra. Deixa
Se você tem a palavra, irmão, você tem tudo. Se você tem a palavra, você tem a profissão. Se você tem a palavra, você tem a promessa. Se você tem a palavra, você tem a cura. Se você tem a palavra, você tem a restauração. Se você tem a palavra, você tem vida. Se você tem a palavra, meu irmão, você tem autoridade. Se você tem a palavra, irmãos, você tem, sabe o que? Você tem tudo que você precisa nessa terra pela palavra. Seja fiel a Deus. Obedeça a Deus nas mínimas coisas. Deus não pede algo para você que você não pode fazer. Deus pede o seu dízimo, você pode fazer. Deus pede a sua oferta, você pode fazer. Eu não preciso estar toda hora aqui falando, irmãos, eu comprei um telão, vocês vão me ajudar. Eu não preciso fazer isso. Vocês têm que saber. Se você for lá no meu escritório, você vai ver lá uma montanha de pneu do ônibus que nós compramos hoje. Chegamos lá do litoral, o bispo já foi buscar os pneus, está lá na montanha. 3 mil e poucos reais. 3 mil quanto? 3.500. Eu falei, glória a Deus, já pagamos, né? Aleluia. Aí o bispo vai falar, posso para trocar fica 400 reais. Eu falei, bispo, não parou não. Eu pensei que o cara veio para cobrar 10, 15 reais por cada pneu. Não precisa estar falando toda hora, irmãos. Fica chato. Né? Já começa aqueles irmãos que já são, né? Aqueles irmãos que já são uma bênção. Eu posso comprar os telão, agora vai ficar pedindo dinheiro todo lado. Tem irmãos que já falam, irmão. Então você precisa me ajudar, não é só o telão. A gente precisa de tanta coisa, irmãos. Olha, nós ficamos uma semana lá na praia, nós estávamos em 30 e poucas pessoas. Eu comecei a imaginar eu, meu bem e as minhas filhas na praia. Só nós. Tem graça? A gente consegue? Deixa eu sentar aqui. Não, é que agora a nossa família aumentou. Eu fiquei pensando, nós estávamos na praia uma hora lá, irmãos, e nós começamos a jogar a bolinha com raquete, lá como é que chama? Tênis? Frescobol? Esse nome mesmo. Eu comecei a pensar assim, eu e meu bem, as minhas filhas, os meus filhos agora, os intrusos que chegou aí. Dá graça, meu bem? Não, com certeza não. Tem que ter igreja. O gostoso não é a praia, é a igreja. É a gente comer junto. Entendeu? Isso é o gostoso, irmão. Entendeu? É a gente sair junto, é a gente viver junto. Aí nós estávamos jogando lá o frescobol, como diz o Pedro. Aí a Isabela estava. Tinha um rapazinho que estava lá jogando. E eu já tinha jogado com ele. E eu estava doido para dar uma raquetada nele. A Isabela chegou e falou, pai, como é que joga isso aqui? Eu falei, você segura a bolinha e pode jogar raquete. O cara aprender, não ficar namorando a vida junto. Os ensinamentos bons, né? Eu dou de vez em quando. Ela falou, pai, eu falei, segura a bolinha e pode jogar raquete. Vai dar certo. Irmão, não teve um que não caiu no chão da risada. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem graça, irmãos. Sabe o que eu falei hoje? Eu quero comprar mais uma van, 2 vans, ônibus, porque eu quero fazer muito isso, irmãos. Mas eu quero fazer com a igreja. Eu não quero fazer com a minha esposa, com as minhas filhas. Nós ficamos num quarto. Eu cheguei na minha casa e falei, meu bem, o quarto que a gente estava lá é gostoso, mas só o nosso quarto dá quase a casa inteira. Nós ficamos num quarto, eu, meu bem, a Isabela e a Bruna. O quarto, irmão, dava
Esse púlpito, esse negócio de bons aqui. O banheiro era grande, Mas o quarto, irmão, o quarto que nós estávamos, se um levantasse, os três iam ficar deitados. Hoje, na hora de ir embora, eu peguei minhas malas, meu bem pegou uma mala, aí nós ficamos batendo no outro para ver quem saía primeiro. Falei, peraí, meu bem, eu pus minha mala assim, deitei na janela e falei, pode sair. É bom demais, irmãos. É bom demais você servir o povo de Deus. Irmãos, Deus tem tanta bênção. Quando a gente fala uma coisa aqui, você tem que ser o primeiro. Apóstolo, põe meu nome aí. Eu quero estar lá. É bom, irmãos. É bom. Por isso a Bíblia diz: ó, quão bom, quão suave que os irmãos vivam o quê? Em união. Só que você precisa gostar disso, porque tem aquele cara, aquela irmã que gosta de sossego, irmão. Gosta de sossego. Irmãos, na hora de comer, imagine 30 pessoas, 35 pessoas na hora de comer. A gente acaba fazendo feio, irmãos. Porque os irmãos, vem da praia, os irmãos estão tão com fome, que eles esquecem que os outros irmãos estão lá presentes. Mas a gente supera tudo isso. A gente supera, irmãos. Dá vontade de falar, irmãos, cuidado para não fazer feio. Se faltasse, a gente comprava mais, mas graças a Deus não faltou, só sobrou. Mas aí você vê o irmão que é mais guloso, você vê o outro que é, né? Você vai vendo tudo isso, mas é o nosso irmão, ele é uma bênção. E a gente tem que querer do nosso lado. E a gente vai superar as diferenças, as dificuldades. E nós vamos tudo morar no céu, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.